Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do curso Soma, preparatório para a Polícia Militar do Paraná. Bom, gente, espero que vocês estejam aprendendo bastante com as aulas, porque é isso o meu objetivo aqui, que vocês aprendam e que vocês consigam fechar a prova de língua portuguesa, exatamente. Bom, gente, chegamos à nossa aula no dia número 4, né? E vamos estudar sobre leitura, texto e sentido, não é, gente? A prova é baseada, né, 80%, 70% de todas as provas do Brasil aí afora de concursos é baseada em interpretação, leitura, compreensão de texto. Lá no ensino primário, nós aprendemos a decodificar as palavras, aprendemos o alfabeto da língua, aprendemos a ler as palavras, não é? Porém, para se ler um texto, compreender e interpretar, é necessário que o leitor ele utilize recursos e estratégias, não é, que facilitará a compreensão, a interpretação e a criação de sentidos. Isso mesmo, sentidos no plural, porque um texto pode ter mais de um sentido. E quem criará o sentido do texto é você, que vai estar lendo, o autor do texto, não é, que escreveu pensando em alguém, não é? Há sempre a interação entre interlocutores. Quem são os interlocutores? Quem escreve e quem lê, quem fala e quem ouve, não é? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos estudar o texto, as suas especificidades, como interpretar, como dar sentido, como construir junto com o autor o texto, não é? São operações importantíssimas para que você compreenda texto de qualquer natureza. É importante que o aluno saiba que o texto ele é um lugar de interação. Exatamente. Pensem no seguinte: um parque de diversões é um local onde as pessoas conversam, interagem entre si, né, trocam conhecimento, trocam informações. Uma praça pública também é um lugar de interação, é um lugar, né, onde as pessoas frequentam para compartilhar os seus momentos, né, de sua vida. Então, o texto, ele primeiramente deve ser entendido dessa forma, um lugar de interação, onde os atores que são construtores sociais, quem são essas pessoas? Os interlocutores. Tanto o autor do texto, que escreveu, quanto o leitor, ambos são construtores. Eles dialogam entre si no texto para construir o sentido do texto. Entendeu? Tá? Então, gente, devemos pensar dessa forma. Sabendo disso, o texto ele traz para a gente diversas informações, sim, que está no texto, sim. Porém, um leitor atento, ativo, ele precisa saber que nem sempre o sentido está no texto. Às vezes, ele se encontra extratexto, está fora do texto, né? E esse tipo de coisa é o que dá a entender que o leitor ele precisa ter conhecimentos que vão além do conhecimento linguístico, além do conhecimento gramatical, não é? É um conhecimento amplo, um conhecimento de mundo, não é? E também sabendo que muito do conhecimento está fora do texto, não é? Nós devemos entender os subtendidos, os implícitos, que só serão identificados uma vez que o leitor esteja atento, uma vez que o leitor tenha conhecimentos múltiplos, para que, junto com o autor do texto, dialogue com o texto e aí construa os sentidos diversos que o texto ele traz, né?
ou não, tá, gente? É importante que você que vai fazer a prova saiba ler as entrelinhas, exatamente. Entrelinhas é aquilo que não está dito, não é? Temos aqui implícitos e subtendidos. Não é? Os implícitos, eles são possíveis de ver no texto, já os subtendidos não, não é? Então, você precisa estar atento para essas questões. Bom, gente, o que seria subtendidos no texto? Ó, os subtendidos, eles são insinuações, tá? Como assim? Alguém fala alguma coisa, né? Ou escreve alguma coisa, e você que vai ouvir ou ler tirará conclusões daquilo, mas aquilo não estará marcado linguisticamente, ou seja, não estará escrito no texto. Não estará. Você, com o seu conhecimento, é que deduzirá, não é, o que possivelmente o autor do texto quis dizer. Né? São informações que serão inferidas por você. Então, observem aqui na charge ao lado. Nós temos aqui um palanque, né, e pessoas ouvindo alguém falar, né? E tem aqui a palavra vote. Então, sabemos que esse palanque, essa pessoa que está falando aqui, né, é um palanque eleitoral, né? É um político que está aqui. E o que é que ele diz? Neste bolso nunca entrou dinheiro público. E alguém aqui na plateia entendeu da seguinte maneira: tá de calça nova, né? Bom, gente, essa interpretação aqui que este rapaz fez, tá de calça nova, foi um subtendido. Né? Por que subtendido? É subtendido porque esta informação aqui que este cidadão tirou, subtendeu, né? Ela não está explícita no discurso do político. Né? Em nenhum momento o político ele fala algo sobre estar de calças novas. Né? Percebam que o subtendido ele vai depender muito do repertório sociocultural de quem interpreta. Então, existe aqui uma limitação de entendimento e de conhecimento desta pessoa, tá? Para ela subtender algo tão fora de contexto, não é isso? Por outro lado, sabemos que isso aqui é uma charge humorística, não é? Sabemos que isso aqui está em tom de ironia, não é? Mas, para vocês entenderem que esta interpretação aqui foi um subtendido, porque nada do que foi dito aqui, não é, tem a ver com o que foi dito no discurso político, tá bom? Então, isso que é subtender, é inferir, é deduzir algo que você mesmo infere, tá? Algo que não é dito. Nesse caso aqui, não tem nada a ver, né? Mas, se você fosse interpretar de outra forma, neste bolso nunca entrou dinheiro público, quer dizer que este político é honesto, ficha limpa, nunca desviou dinheiro, não é? Tudo isso é você que subentende. Ele não diz exatamente essas palavras, não está explícito, tá? Então, segurem firme esse conhecimento aí, porque existem também os implícitos, tá? Diferentemente dos subtendidos, os implícitos, eles são marcados linguisticamente no texto. Como assim, professor? Ó, quando se está implícito a informação, ela está no texto. Vai depender de você observar e atentar para o que está sendo dito. Então vamos aqui, ó, na tirinha. Temos aqui o gato Garfield, né? Tirinha número 1. Cuidado com o cão. 2. Quando ele morde, arranca pedaço. 3. Mas tudo é negociável. Aí o Garfield pensa e tira uma conclusão. Tradução. É bom trazer sempre um bife. Bom, gente, o que é que está implícito aí? Eu trouxe este exemplo para você entender como funciona a questão do leitor ativo.
o leitor que dialoga com o texto. Vê, no primeiro quadrinho ele leu, né? Cuidado com o cão. Então ele sabe que existe um cachorro bravo, né? Um cachorro que morde, não é isso? No segundo quadrinho tem aqui, ó, quando ele morde, arranca pedaço, tá? Então ele já sabe que o cachorro não quer negociar, ele não quer negócio. E no terceiro quadrinho existe aqui, né, uma situação que está contrário a isso aqui. Percebam primeiro pela conjunção adversativa, mas tudo é negociável. Então, gente, o que é que o Garfield ele inferiu do texto? Não é? O que foi que ele interpretou? A palavra correta é esta, interpretar. Não é? Que tudo isso que está dito aqui no primeiro e segundo quadrinho, na verdade, não é verdade. Tá? Por quê? Perceba a conjunção mais. Sempre que temos uma conjunção, principalmente adversativa, o que vem depois é sempre a opinião do autor. Tá? Então, percebam que o autor do texto aqui é um cão. Né? Foi o cachorro que escreveu isso aqui e colocou essas placas. Mas, aí o cachorro vai dizer, tudo é negociável. Ou seja, se tudo é negociável, então quer dizer que ele não faz nada disso se você, né, conversar com ele e chegar a um acordo, não é isso? E qual é o acordo? Trazer um bife. Foi o que o Garfield viu, não é? Ele não deduziu da cabeça dele, porque essa informação aqui do bife está implícita justamente nesse terceiro quadrinho, ó. Mas tudo é negociável, não é? Por outras palavras, se você trouxer um bife, se você trouxer um osso, se você trouxer um pedaço de carne, não é? Não é subtendido. Por quê? Porque está no texto o implícito mais, conjunção mais, não é? Reforçando que estas ideias apresentadas no primeiro e segundo, nas primeiras e segundas tirinhas, não são verdadeiras se você contribuir, não é? Chegar junto. A partir dessa tirinha, percebam como é feita a leitura. Garfield, ele representa exatamente o papel do leitor que, em interação com o texto, constrói o sentido. Isso mesmo. E ele considera não só o que está explícito no texto, né? Ele não considera apenas o que está escrito nos quadrinhos aqui, não é? Nas placas. Mas ele também considera o que está implícito, não é? O que é sugerido. Não é? É assim que deve se ler qualquer coisa que você lê. Seja uma tirinha, seja um texto de 15 páginas, seja um livro. Desse modo, ler bem, ler atentamente e ativamente, construindo o sentido junto com o autor no texto, não é? É uma atividade que leva em conta as experiências e os conhecimentos do leitor. Bom, gente, tudo que você souber, todo conhecimento será válido na hora de ativar conhecimentos na hora da leitura. Qualquer conhecimento que você tiver de conhecimento científico, conhecimento geográfico, conhecimento histórico, conhecimento de textos, de gêneros diferentes, não é? Você conhecer como é escrito de um romance é importante. Conhecer como é escrito um artigo científico é importante na hora de interpretar textos. Conhecer a escrita de um conto, de uma crônica, de um artigo de opinião, de um verso, de um poema. Você conhecer também um editorial, uma notícia, como é escrito esses tipos de textos, é importante, porque agrega experiência ao seu repertório de conhecimento, tá? Sendo assim, o primeiro conhecimento que o aluno deve ter para interpretar qualquer texto é o conhecimento linguístico.
conhecer as palavras da língua, conhecer as regras gramaticais da língua, as regras de uso, as regras sintáticas, morfológicas. Esse é o primeiro pressuposto, né, que qualquer pessoa deve ter para interpretar, compreender qualquer texto. Percebam aqui essa tirinha. Só os cágados têm noção exata de como é importante acentuar as palavras corretamente. Exatamente. Bem, gente, todo mundo sabe o que é um cágado, né? Sabemos que a palavra cágado é uma proparoxítona, não é? Para você que não lembra o que é uma proparoxítona, é quando a antepenúltima sílaba é acentuada, não é? E na regra da gramática diz que todas as proparoxítonas são acentuadas, não é? Cágados, temos aqui, ó, a última sílaba é dós, a penúltima gá e a antepenúltima cá. E acentuada. Se uma pessoa não souber dessa regra de acentuação e retirar o acento do K, né, vai ficar a palavra cagados. Exatamente. Por isso que o conhecimento linguístico é importante. Né? Uma vírgula, ela pode mudar o sentido de qualquer frase. Né? Uma vírgula ela pode mandar matar alguém ou pode mandar soltar alguém. Vai depender da posição dela. Isso tudo é conhecimento linguístico, conhecimento da língua. Né? Então, quando você vai ler qualquer texto, a pontuação, principalmente da vírgula, ela marca uma pausa. Né? Pode marcar uma pausa ou não. E se você não souber interpretar a vírgula, com certeza o sentido que você vai construir será totalmente diferente. Ó, a vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Exemplo, não, espere. Ou não espere. Entendeu? Não, espere. Não espere. Olha só a entonação, não é isso? A vírgula pode criar heróis. Este primeiro exemplo eu posso interpretar da seguinte maneira. Isso só ele resolve. Não é? Posso interpretar assim, né? Isso, essa besteira aí, ele resolve. Porém, o de baixo, ó, isso só ele resolve. Aqui sim temos um herói, né? Porque isso somente ele. Não existe outra pessoa que possa resolver, apenas ele. Ela pode forçar o que você não quer. A vírgula pode forçar o que você não quer. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Aqui um agradecimento e aqui uma coerção. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse é corrupto. E embaixo. Esse juiz é corrupto. É diferente, né? Aqui alguém fala para o juiz que esse, que é uma pessoa que está fora, é corrupto. E embaixo é o juiz que é corrupto. Né? A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Negação. Não, quero ler. Afirmação. Então percebam, gente, a importância do conhecimento linguístico na interpretação e na compreensão do texto. Agora observem. Outro conhecimento muito importante que precisa ser ativado na hora da leitura é o seu conhecimento enciclopédico. O que seria o conhecimento enciclopédico? É o seu conhecimento de mundo. Tudo que você conhece sobre culturas, sobre os países, sobre a história, conhecimento biológico, conhecimento do senso comum, ditados populares, conhecimento da sua cultura, da música, da arte. Tudo isso contribui para a produção de sentido, para você interpretar melhor o seu texto. Né? Ó, veja essa tirinha aqui. Ó. Para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países, culturas diferentes, conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos.
consulte seu bibliotecário. Aqui é uma tirinha que atenta para que você frequente bibliotecas, porque nas bibliotecas há livros, e livros ensinam muito, né? Existem livros de diversas naturezas, que abordam diversos temas, e uma pessoa que vive sempre lendo, ela tem um conhecimento enciclopédico bem ampliado, né? Por isso que quanto mais você estuda, mais você aprende, porque quanto mais estuda, mais o seu repertório de conhecimento enciclopédico é ampliado, né? Outro conhecimento que é importante ter é o conhecimento de textos. Como assim, professor? Conhecimento de textos. Lembra lá que eu falei no início da aula. Conhecimento de gêneros textuais, tipologias textuais, reconhecer o que é uma narrativa, reconhecer a linguagem de um poema, de um texto poético, a diferença entre um editorial, um artigo de opinião, reconhecer um conto, uma crônica, são aspectos importantes, pois quando você se depara com o texto, por informações assim como o título e os primeiros parágrafos, você já deve ter noção sobre que tipo de texto você está lidando. Se é um conto, se é uma narração, né? Um conto está inserido na narração, né? Se se trata de um texto injuntivo, tá? Você deve saber disso, tá bom? Vamos ler aqui, café. Aí a moça fala: minha autoestima tem melhorado muito ultimamente, mas será que dá para incluir isso num currículo? Bom, o que aconteceu aqui? Ela está tão entusiasmada com a autoestima lá em cima que ela pensou: poxa, eu queria tanto colocar isso no meu currículo, porque ela sabe, né, que num currículo, que é um gênero textual, tá? O currículo é um gênero textual. Já vou adiantando aqui que existem uns 100 números de gêneros textuais, impossível de contar. Então ela sabe que o gênero currículo é um texto em que se coloca o quê? As qualidades da pessoa, né? Por isso que ela, de uma forma descontraída, humorística, falou isso aqui, que gostaria de colocar, que está com a autoestima lá em cima no currículo, para ver se melhora o seu texto. Outro ponto importante, gente, esse é muito importante, é a intertextualidade. O que seria intertextualidade? Bom, dialoga com os outros conhecimentos. Pensem assim, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais você aprende, é justamente isso a intertextualidade. Por quê? Imagine você chegar ao ponto de conhecimento de, ao ler um determinado texto, você reconhecer que ele foi retirado de um outro texto. Bom, pense nos filmes. Existem adaptações de filmes que são de livros, né? Que são oriundos de livros ou de outros filmes. Aquela adaptação é uma intertextualidade de um texto original, né? Quem já assistiu aqui a famosa Fábrica de Chocolate, tem aquele filme antigo, o original, e tem o mais moderno. Quem já assistiu também aí O Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem o livro, né, de Monteiro Lobato, com todos aqueles personagens. Tem aquela gravação do sítio bem antiga, lá, anos 80, eu acho, e tem a gravação mais nova, né, gente? Então, todas essas adaptações são intertextos, são diálogos que se faz com um texto, uma fonte original, ou outra fonte qualquer. Percebam aqui, ó. Isso aqui é os Homens, né? A família Homer Simpsons. Atravessando aqui uma avenida que, para quem sabe, essa avenida aqui, essa foto, é a capa do álbum dos Beatles, né? O que aconteceu aqui é uma intertextualidade, porque ele pegou um desenho, Simpsons, e colocou a família atravessando a mesma avenida que os Beatles. Percebam como é importante o conhecimento. A intertextualidade é um exemplo disso. Ela te revela que aquilo que está sendo dito, ou que está sendo mostrado, expressado naquele momento,
não pertence necessariamente àquele momento, mas sim a um momento anterior, pois aquilo que está sendo mostrado agora, a sua origem é uma fonte anterior, não é? Isso aqui é um diálogo com outro texto. Isso que é intertextualidade. Vamos agora ler um texto e criar estratégias de interpretação. A leitura ela precisa ser uma atividade em que o leitor ele seja extremamente ativo. Exatamente. Quando você está lendo um texto, a sua mente tem que ficar funcionando, não é? Se esforçando para compreender, para interpretar aquele texto, tá bom? Você tem que ter objetivos quando se lê um texto, né? E ativar o seu conhecimento que você tem sobre tudo, sobre o mundo, sobre a língua, todo tipo de conhecimento. Conhecimento sobre o autor, tá? E a partir disso você deve o quê? Extrair, não é? As informações não só que estão explícitas no texto, mas também que está fora do texto, que é o caso aqui, ó, que aconteceu nesta imagem, né? Acredito que todo mundo saiba quem são os Simpsons, né? Mas acredito também que nem todo mundo, principalmente os mais jovens, possa saber que imagem é essa aqui, né? Que avenida é essa? Que é a avenida dos Beatles, né? E isso está fora, está lá atrás, tá? Percebam que ler é ativar realmente os conhecimentos que você precisa ter para interpretar e construir sentidos. Então, vamos ler aqui o texto chamado O Retorno do Patinho Feio, cujo autor é Marcelo Coelho, que é jornalista da Folha de São Paulo. Eu acredito que ele era jornalista, produzia histórias infantis, né, na Folha de São Paulo. O gênero textual é o mini-conto, tá? Isso é importante que você saiba. Se você conhece o conto, que é uma narrativa breve, o mini-conto é um texto ainda mais curto, mais enxuto que o conto, tá? E o título aqui, O Retorno do Patinho Feio, tá bom? Então temos informação sobre o autor, que foi jornalista da Folha de São Paulo, e ele escrevia mini-contos, né? Escreveu esse mini-conto aqui, O Retorno do Patinho Feio, que era veiculado nesse jornal, tá bom? Então, gente, a primeira coisa que nos ligamos quando vemos o título aqui, é O Retorno do Patinho Feio, é a questão de um texto que já existe, né? Sabemos que não foi Marcelo Coelho que escreveu a história do Patinho Feio, tá? Quem escreveu a história do Patinho Feio foi um dinamarquês, tá? E este escritor aqui, este jornalista, escreveu o retorno, né? Então, é o regresso, a volta. Sabemos então que ele vai fazer uma adaptação da história original. Então vamos lá. Alfonso era o mais belo cisne do lago Príncipe de Astúrias. Todos os dias ele contemplava sua imagem refletida nas águas daquele chiquérrimo e exclusivo condomínio para aves milionárias. Mas Alfonso não se esquecia de sua origem humilde. Pensar que, não faz muito tempo, eu era conhecido como o Patinho Feio. Um dia, ele sentiu saudades da mãe, dos irmãos e dos amiguinhos da escola. Só a leitura desse trecho faz com que a gente tire algumas conclusões. Primeiramente, a primeira conclusão que eu tiro é sobre o personagem que eu acredito que seja o principal, Alfonso. Tá? Eu destaquei aqui de vermelho. Alfonso, ele é o quê? O mais belo cisne. Então, olha, temos aqui já duas informações sobre esse Alfonso, que ele é um cisne muito bonito e que mora onde? No Lago Príncipe de Astúrias, tá? Então temos aqui informações sobre este personagem, que é o personagem principal, não é? Ele é lindo, ele é belo e mora num local, né, bastante badalado, um local salutar, não é? Aí, continuando, todos os dias ele contemplava sua imagem refletida nas águas daquele chiquérrimo
e exclusivo condomínio para aves milionárias. Outra informação aqui que está de vermelho sobre o personagem Alfonso, né? Ele é um cisne muito belo que vive num condomínio para aves milionárias. Então sabemos que, além de belo, é rico, tá? Mas Alfonso não se esquecia de sua origem humilde. Nessa parte aqui, né, temos a conjunção adversativa mais e uma opinião aqui, ó. Alfonso, esse cisne riquíssimo, não se esquecia, verbo no passado, né? Pretérito. Não se esquecia de sua origem humilde. Opa! Outra informação aqui que nós temos. Presente e passado. Presente. Alfonso rico, milionário. Passado. Alfonso pobre, humilde, tá? Aí aqui é a fala dele, ó. Pensar que não faz muito tempo eu era conhecido como o patinho feio. Eu não grifei aqui, esqueci de grifar, mas o patinho feio deveria estar grifado de vermelho. Patinho feio é uma coesão anafórica que retoma quem? Alfonso. Então Alfonso é patinho feio. Patinho feio era conhecido, né? Ele era conhecido como patinho feio. Então, passado. Temos aqui a oposição. Rico, pobre, Alfonso, patinho feio. Presente, Alfonso, passado, feio. Patinho feio. Até aqui já levantamos diversas informações a respeito do nosso personagem Alfonso. Seguindo aqui, né, pintado de verde, temos aqui, ó, um dia ele sentiu saudades da mãe, dos irmãos e dos amiguinhos da escola. Bom, para quem conhece o gênero conto, né, sabe que a partir dessa expressão um dia ele sentiu saudades, estamos diante de uma situação problema, não é? Tudo ia bem na vida de Alfonso, até que certo dia ele sentiu saudade da mãe. Então, a partir desse momento, nós começamos a criar hipóteses. O que são hipóteses? São possíveis respostas ao que virá a seguir. Então, o que será que acontecerá com Alfonso a partir de agora? Ele sentiu saudade. Será que ele vai voltar lá para o local onde ele foi criado? É uma hipótese. Será que ele não vai voltar? É outra hipótese. Então, o que será que vai acontecer com ele? Vamos ver. Voou até a lagoa do Quaquenhá, o pequeno e barrento local de sua infância. A pata quitéria conversava com as amigas, chocando sua 40ª ninhada. Alfonso abriu suas largas asas brancas e falou, né? Mamãe, você se lembra de mim? Se a sua hipótese foi a de que ele iria retornar ao local de origem, você acertou, né? Ele voou até a Lagoa do Calcanhar, que era o quê? Um pequeno e barrento local de sua infância. Já temos aqui outra informação a respeito dele, né? Confirmando que ele era pobre, né? Então, até aqui, nós podemos levantar algumas informações. E eu fiz esse quadro aqui para que você consiga entender as informações e as relações de oposição que está na vida, né, desse cisne, desse personagem principal. Então, no início da história, o nosso personagem principal é apresentado como Alfonso, tá? E depois nós descobrimos que ele é o patinho feio, ou ele era o patinho feio, né? Então, essas informações que estão em vermelho são as informações do presente dele. Ele agora se chama Afonso, mas antes era chamado de patinho feio. Ele, no presente, é o mais belo cisne, mas antigamente ele era conhecido como patinho feio. Atualmente, ele mora no Lago das Astúrias, porém, antigamente ele morava na Lagoa do Quaquenhá. Ele agora mora num chiquérrimo e exclusivo condomínio para aves milionárias, porém, antigamente, ele morava num pequeno e barrento local de sua infância. Percebam que a história do retorno do patinho feio ela é permeada por antagonismos.
não é? Rico e pobre, bonito, feio. Então, voltando aqui para o texto, ele se encerra com a indagação de Alfonso. Mamãe, mamãe, você se lembra de mim? E aí? A resposta será positiva ou negativa? É uma hipótese. Será que a pata Quitéria vai se lembrar de Alfonso? Ou seja, do patinho feio? Vamos ver a cena do próximo capítulo. Vamos descobrir. Quitéria levantou-se muito espantada. Senhor Cisne? Quanta honra, mas creio que o senhor se confunde. Mamãe! Como poderia eu ser mãe de tão belo e nobre animal? Não adiantou explicar. Dona Quitéria balançava a cabeça. Esse cisne é mesmo lindo, mas doido de pedra, coitado. Bom, gente, essa parte do texto, ele mexe com os sentimentos de Alfonso, né? Percebam que Afonso chega todo entusiasmado, né? Falando com sua mãe, mas ela não se lembra dele. Até porque ela é uma pata e ele é um cisne. E ela não lembra ter dado cria, ter chocado um cisne, né? Que é a lógica da coisa. Então, pessoal, a partir daqui, você como leitor deve ir lendo e conversando, dialogando com o texto, fazendo perguntas a ele, criando hipóteses posteriores. Bom, a vida de Alfonso não anda, né, conforme ele esperava, tá? Ele não foi reconhecido pela mãe. O que é que resta para ele agora? Será que ele vai voltar para o condomínio e esquecer essa origem humilde, esquecer da mãe, esquecer dos amigos? Ou ele vai continuar insistindo, né, no seu intento de ser reconhecido, de ser reintegrado à sua comunidade? Vamos ver no próximo episódio. Alfonso foi então procurar a Bianca, uma patinha linda do pré-primário, que vivia chamando Afonso de feio. Aí ele chega para Bianca e diz assim: lembra de mim, Bianca? Gostaria de me namorar agora? E aí, o que será que Bianca vai dizer? Será que Bianca vai aceitar namorar com ele? Será que Bianca vai reconhecer ele? Será que Bianca vai rejeitá-lo? Vamos, né? Vamos ver. Aí Bianca responde: Deus me livre, está louco? Uma pata namorando um cisne? Aberração da natureza. Bom, gente, percebe-se que o Alfonso ele não está sendo bem sucedido, né? Nós aqui vamos criando hipóteses, perguntando ao texto o que será que vai acontecer, criando uma história para o patinho feio, né? De ele ser bem sucedido, mas não está dando certo, tá? E agora, o que resta para Alfonso? Já foi rejeitado pela mãe, já foi rejeitado pela paquera, né? Pela menina que ele gostava. O que resta para ele? Alfonso respirou fundo. Nada mais fazia sentido por ali. Resolveu então procurar um famoso bruxo da região. Olha, gente, tudo isso que estamos fazendo perguntas aqui ao texto, criando respostas, hipóteses, é a nossa estratégia de leitura, tá? É a nossa estratégia que temos que criar para chegar à conclusão do texto, para interpretá-lo, tá? Então, ó, Alfonso ele foi procurar um bruxo. Para que será? Por que será que ele foi procurar um bruxo, hein? Bom, ele tem alguma intenção, né? Qual será a intenção dele? Com alguns passes mágicos, o feiticeiro e astrólogo Ornar Reco resolveu o problema. Em poucos dias, Alfonso transformou-se num pato adulto, gorducho e bastante sem graça. Dona Quitéria capricha fazendo lasanhas para ele. Cuidado para não engordar demais, filhinho. Bianca faz um cafuné na cabeça de Alfonso. Gordo, pescoçudo, bicudo, mas sabe que eu acho você uma gracinha? Viveram felizes para sempre. Então, gente, esse foi o desfecho da história, né? Alfonso, ele procurou esse bruxo para resolver o seu problema, né? Ele fez lá uma mágica e fez ele voltar à forma anterior dele, né? Um patinho sem graça, feio e humilde. Foi isso que aconteceu.
Mas para chegarmos até aqui, nós fomos ao longo do texto criando, né? Tentando desvendar o que viria posteriormente. Agora vamos ler o texto de forma integral, sem as interrupções. O retorno do patinho feio, né? O regresso, a volta dele. Né? É importante salientar aqui, ó, o retorno do patinho feio. Pressupõe-se que ele já era um pato e agora não é mais. E também está voltando a ser, né? Voltando a ser pato. Alfonso era o mais belo cisne do lago Príncipe de Astúrias. Todos os dias ele contemplava sua imagem refletida nas águas daquele chiquérrimo e exclusivo condomínio para aves milionárias. Mas Alfonso não se esquecia de sua origem humilde. Pensar que não faz muito tempo eu era conhecido como Patinho Feio. Um dia ele sentiu saudades da mãe, dos irmãos e dos amiguinhos da escola, voou até a Lagoa do Calcanhar, o pequeno e barrento local de sua infância. A pata Quitéria conversava com as amigas, chocando sua 40ª ninhada. Alfonso abriu suas largas asas brancas. Mamãe, mamãe, você se lembra de mim? Quitéria levantou-se muito espantada. Senhor Cisne, quanta honra! Mas creio que o senhor se confunde. Mamãe? Como poderia eu ser mãe de tão belo e nobre animal? Não adiantou explicar. Dona Quitéria balançava a cabeça. Esse cisne é mesmo lindo, mas doido de pedra, coitado. Alfonso foi então procurar a Bianca, uma patinha linda do pré-primário, que vivia chamando Alfonso de feio. Lembra de mim, Bianca? Gostaria de me namorar agora? Deus me livre, está louco, uma pata namorando um cisne? Aberração da natureza. Afonso respirou fundo. Nada mais fazia sentido por ali. Resolveu procurar um famoso bruxo da região. Com alguns passes mágicos, o feiticeiro e astrólogo Ornar Reco resolveu o problema. Em poucos dias, Alfonso transformou-se num pato adulto, gorducho e bastante sem graça. Dona Quitéria capricha fazendo lasanhas para ele. Cuidado para não engordar demais, filhinho. Bianca faz um cafuné na cabeça de Alfonso. Gordo, pescoçudo, bicudo. Mas sabe que eu acho você uma gracinha? Viveram felizes para sempre. Percebam aqui, ó, a leitura que eu fiz de forma integral, sem interrupções, né? Numa primeira leitura, possa ser que você não consiga entender de forma concreta, de forma integral o texto. Mas se você for parando, circulando as informações principais, né? Circulando conjunções aqui, ó, mais, em seguida uma opinião, não é? Você vai aos poucos construindo aqui o sentido do texto, tá? Vejam que nos slides anteriores eu fui parando, fui perguntando, conversando com o texto, tentando deduzir o que viria depois, né? E é assim que se lê o texto, tá? Enfim, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Estudamos um pouco como funciona a questão da construção do sentido do texto, né? Pense sempre em sentido como um caminho que leva para algo. Digamos que eu quero ir para uma festa, não é? E eu tenho dois caminhos, ou pela BR A ou pela BR B, tá? A festa é meu referente. A BR A é um sentido e a BR B é outro sentido. E a festa é meu referente. Então temos dois sentidos diferentes para chegar num referente, tá bom? Então é assim também que funciona o texto. Você vai lendo, vai conversando com ele, vai interpretando, vai dando significado, né, àquilo que você está analisando, para você chegar, enfim, ao seu destino final, tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido bastante. Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom?